Boa tarde, queridas irmãos, né? Que temos irmãos tem irmão no grupo, temos o pastor. Eu queria deixar com as irmãs aqui o primeiro capítulo de Josué, do versículo 7 até o 9. Estarei lendo, irmãos. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de paz, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde que quer que antes. Então, irmãos, aqui pede, né, que sejamos fortes. Nós temos que ser forte diante de toda tribulação, né? Aqui Deus diz para ser forte. Então, nesse momento que nós estamos passando, né, com essa pandemia, né, que está em toda a terra, então que possamos ter a firmeza, né, buscar em Deus para nossa vida, estar preparando nossa vida cada dia mais para que tenhamos força para prosseguir, porque não deixar se levar pelo desânimo, porque tem momentos que a gente acha que não vai conseguir, porque a cada dia, né, temos uma notícia de novos casos, mas nosso Deus é maravilhoso e Ele tem nos sustentados. Então, que nós possamos estar, né, sempre aqui estar lendo a Bíblia, se preocupar em estar orando um pelos outros, né? Que temos muitos irmãos, o próximo, né? Hoje lutada são muita gente. Então que nós possamos nesse momento estar firme para poder ajudar aquele que está passando pior do que a gente, porque nós que graças a Deus a doença não chegou a nós, então que nós possamos estar fortalecendo com uma palavra, ajudando, né? Temos que ser forte para falar para alguém que perdeu um ente querido. Então isso, às vezes na hora que perde uma palavra, na hora não vai significar às vezes nada, que a pessoa está tão triste, tão abalada que no momento, mas depois ele vai começar a refletir, vai lembrar de alguma palavra que aquele irmão ou aquela irmã falou com ele para ter força e ser forte, porque Deus era com ele. Então, que assim nós possamos, né, prosseguir orando um pelos outros e não cessar de ler a palavra de Deus, porque é nela que vamos encontrar a força que precisamos nesse momento, né? Porque todos nós, né, temos as nossas fraquezas, mas a gente buscando estar lendo, ouvindo a palavra de Deus, nós vamos estar ali com mais força para passar para aquelezinho que está fraquinho. Então, meus irmãos, é aqui que eu, né, e peço, né, que os irmãos, né, façam isso. Às vezes tem desânimo de ler a Bíblia, não desanime de estar ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fortalece muito a gente, né?
Eu sei que a palavra de Deus, ela cada dia ensina. Ler a palavra de Deus é como você estivesse aprendendo a cada dia uma coisa que você fala assim, isso aqui eu estou vendo, eu tô lendo a Bíblia toda. Eu, então eu leio sempre li a Bíblia, mas quando você pega para ler a Bíblia toda, ela vai nos ensinando, você vai vendo, às vezes, um versículo que você já desfolhou a Bíblia e você não teve ali aquele versículo que você nem nunca leu. Então a gente vai aprendendo e Deus vai fortalecendo a gente. Às vezes a gente está assim tão triste com as coisas que acontecem, porque a gente fica, porque vê uma pessoa próxima que perdeu um ente querido, né? E a gente fica triste também, fica. Ninguém, a gente faz aquela, tem aquela força que porque é vinda de Deus para passar para a pessoa que está, né? Então nisso a gente vai aprendendo a ler a Bíblia. Então a Bíblia nós não nesse momento então a Bíblia é para ser lida sempre, né? Então nesse momento que a gente tem que procurar ainda ler mais, porque aquilo ali vai desaparecendo com essa quarentena, ninguém aguenta ficar parado olhando para o teto. Então, que nós possamos, então, né, todos pegar a sua Bíblia e ler, porque aqui nós vamos tirar muita coisa boa para a nossa vida todos os dias, né? Que Deus assim, né, nos abençoa e nos guarde, nos proteja e que nós vamos estar sempre firmes, né, na presença de Deus. Eu falo como tem ajudado a MCM. A MCM tem sido uma bênção, né? Porque às vezes a gente nem está perto do celular na hora, mas depois a gente vai ver tudo. Essas mensagens que o pastor tem passado são maravilhosas. A gente sente como tivesse na igreja, num culto, que ali, né, está falando da palavra de Deus. O pastor tem passado para a gente muitas coisas, né, que a gente está precisando ouvir. Então, tem sido uma maravilha. A MCM, os grupos, né, da igreja têm mandado mensagem lindíssima para a gente, né, que toca mesmo no coração, né, que a gente sabe que a gente precisa no momento, todos nós precisamos, né? E que nós estaremos assim orando um pelos outros, né? Porque a gente vê a dificuldade do outro e o outro vê a da gente, né? Nessa semana, né, que eu tive mais um diagnóstico dos meus exames, que bom. Eu sei que a MCM ora por mim, eu oro por toda a MCM, então assim a gente vai vivendo, né? Um orando pelos outros e o sustento na palavra de Deus também, porque você ora, mas você não busca também, porque quando você está lendo a Bíblia, né? Deus está falando com você. Quando você está orando, Deus é você falando com Deus. Então é você entregando aquilo tudo que você está necessitando. E segundo a vontade dele, ele nos dá. E, né, que tenhamos a esperança desses dias ruins chegar ao fim, né? Segundo a vontade do nosso Deus. Então, aqui eu peço, né, que a gente continue firme na presença de Deus, que é o melhor que temos a fazer, né? Então, eu hoje sempre eu fiquei tranquila, na verdade, quando eu recebi o diagnóstico, foi assim, foi triste, né? Não vou dizer para a irmã que eu fiquei feliz, porque eu não fiquei e ninguém fica, e fica assustado. Ali, saí do consultório, né? Saí bem triste mesmo, chorei bastante no carro, que estava eu, Daniela e Michelle, nós choramos muito ali, mas quando eu cheguei em casa, eu fui calmando todo mundo, porque eu falei, eu não quero perder a fé em meu Deus. A única coisa que eu não quero perder é a fé em meu Deus. E Deus me deu firmeza sempre. Eu passei, né,
pelo aquele tratamento. Todos os dias eu ia, e voltava, a minha prima onde fiquei, né, ela ficava preocupada, todo dia estava preocupada comigo, o esposo dela, então Deus me enviou anjos, né, ali na hora que eu precisava. Então, nós temos que ser corajosos, porque a vontade de Deus, ela vai ser feita na nossa vida. Nós temos, né, temos que ter essa força, essa coragem para enfrentar, porque se nós for nos desesperarmos, o que vai acontecer? Nós vamos ficar para baixo, a tendência é a gente piorar, a tendência é a gente, às vezes os vírus vai ficar longe da gente, mas a imunidade é baixa, porque a gente vai ficar com aquilo na cabeça. Então vamos, irmãos, cabeça, né, erguida, e a palavra de Deus e a oração, né, que é uma coisa maravilhosa. Então, que nós continuemos assim, né, lendo a